Prémio Nobel da Química de 2021 foi entregue a dois cientistas, o professor Benjamin List, que trabalha no Max Planck, na Alemanha, e o professor David McQuillan, que é escocês de origem, mas que trabalha em Princeton, nos Estados Unidos. O trabalho foi entregue pelas investigações que estes colegas fizeram no domínio da organocatálise assimétrica. O que é a organocatálise assimétrica? Bem, em primeiro lugar, a utilização de catalisadores, que são substâncias que alteram a velocidade das reações químicas para as tornarem eficientes, é utilizada em química em geral e em particular em química orgânica para que a produção de moléculas possa ser utilizável, possa ser feita em termos de sua implementação na prática, em particular na indústria. A catálise assimétrica é a produção via catalisadores de substâncias que são muito específicas do ponto de vista estereoquímico, ou seja, a distribuição dos átomos no espaço é muito particular. Para dar um exemplo simples, há moléculas que têm as ligações entre os átomos praticamente colocadas da mesma maneira, os átomos são os mesmos, mas são como a nossa mão esquerda e a nossa mão direita. Elas não são exatamente iguais, não são sobreponíveis. Acontece que estas moléculas têm atividades diferentes. Por exemplo, uma pode ser um bom fármaco e a outra pode ser inativa para o tipo de aplicação que a primeira espécie tem. Esta produção destas espécies é muito difícil quando queremos sintetizar apenas umas. Em geral, elas aparecem conjuntamente e isso, obviamente, não é o ideal. Portanto, a utilização de catalisadores é indispensável para se obter eficiência neste tipo de processos. O que acontece é que, tradicionalmente, a catálise era feita com base, e continua a ser feita também, com base em catalisadores de dois tipos. Uns são enzimas e outros são compostos que contêm metais. Os primeiros são, do ponto de vista financeiro, não muito apropriados, que são, em geral, caros, e também têm um domínio de aplicabilidade relativamente restrito. Os segundos são também muitas vezes caros, mas são sobretudo poluentes, porque os metais são tóxicos na sua grande maioria e, portanto, o que estes nossos colegas fizeram foi criar uma terceira via para a síntese de compostos orgânicos, em particular compostos oticamente ativos, os tais compostos que são muito específicos sob o ponto de vista de estrutura tridimensional. Para isso, eles utilizam pequenas moléculas orgânicas que funcionam também bem na produção deste tipo de materiais. Portanto, temos uma química, por um lado, mais verde e, por outro lado, potencialmente mais acessível. Naturalmente, o trabalho não foi um trabalho que foi realizado hoje, o trabalho tem já quase 20 anos no que diz respeito aos estudos iniciais e foi um método novo, então, para produzir este tipo de moléculas e que sofreu uma rápida expansão, porque as pessoas se aperceberam que tinham de facto ali uma ferramenta extraordinária, mais verde e que lhes permitia alcançar os objetivos desejados. Portanto, nesta altura, digamos assim, nós temos à nossa disposição três rotas alternativas para a produção de compostos orgânicos, cuja aplicabilidade é muito geral e, em particular, este tipo de substâncias é muito útil para a aplicação na indústria farmacêutica, porque os fármacos, quase todos, ou grande parte dos fármacos, precisa de facto de uma estereoquímica muito específica para serem ativos para as finalidades para as quais são produzidas.